Boa tarde a todos. Projeto com o professor pós-doutor Ivan Ricardo Carvalho, da disciplina de melhoramento genético, cujo tema aplicabilidade da cultura de anteras no melhoramento genético, pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou o Tiago e o curso é de agronomia. Introdução. Nos programas de melhoramento genético existe a necessidade de buscar linhagens homozigóticas. Essas linhagens são obtidas após mais de 9 gerações de autofecundações sucessivas, tornando-se processo demorado e oneroso. Em busca da otimização desses métodos, a tecnologia de dupla-haploides é um meio que permite a obtenção de linhagens 100% homozigotas, em um curto espaço de tempo. Um haploide é um genótipo formado por células haploides que são submetidos à duplicação cromossômica. Através de alguns processos, pode-se obter indivíduos duplo-haploide, como a cultura de ovários, uso de linhagens indutoras, os micrósporos isolados e a cultura de anteras, que é o foco do presente estudo. Caracterização do problema, aplicabilidade da cultura de anteras no melhoramento genético e os procedimentos e técnicas juntamente com os exemplos. Os objetivos são analisar e investigar a cultura de anteras, investigar seus benefícios de aplicabilidade ou não em algumas culturas e analisar a redução de tempo em busca do genótipo homozigótico em comparação ao melhoramento convencional. Aplicabilidade da cultura de anteras no melhoramento genético. Os haploides são organismos ou células que possuem somente um grupo completo de cromossomos ou genoma. Os organismos haploides são desejáveis por duas razões: as mutações induzidas, que são prontamente detectáveis, e pela duplicação de seus cromossomos com colchicina, que é um exemplo, obtendo-se diretamente indivíduos homozigóticos para todos os genes. De forma direta, na agricultura, o uso de haploides como cultivares tem pouco valor por produzirem plantas menores, menos vigorosas do que as diploides e serem mais sensíveis a estresses bióticos e abióticos. No melhoramento genético, podem ser integrados aos programas de desenvolvimento de cultivares se tiverem seus cromossomos duplicados. A obtenção de indivíduos haploides. A produção de haploides com novas combinações desejadas em alta frequência é de grande valor para os melhoristas e os geneticistas. Inicia-se a semelhança dos métodos convencionais com a seleção dos genitores para os cruzamentos. Após os cruzamentos, as plantas F1 são avançadas até F2 e essas plantas são utilizadas como fonte de variabilidade e início do processo de extração de linhagens. Porém, ainda define que, dependendo do método, as plantas F1 ou uma amostra da população F2 são cruzadas com indivíduos de outras espécies ou de outros gêneros da mesma família, ou ainda, como no caso do milho, com linhagens indutoras de haploidia. Essas plantas F1 podem também ser utilizadas como fonte de óvulos, anteras ou micrósporos para a produção de haploides via cultura de tecidos. Estes podem ser extraídos de gerações mais avançadas, mas os gametas da geração F1 constituem uma amostra de variabilidade genética que se expressaria na geração F2. Alguns autores ainda criticam o uso de duplo haploides obtidos a partir de plantas F1 pelo limitado número de crossing over e estreitas ligações gênicas que não ocorreriam. Além do mais, existem estudos que comprovam que indivíduos que indicam que o método a partir de F2 pode ser mais eficiente devido à maior segregação e oportunidade adicional de quebra de ligações gênicas com a geração de autofecundação de F1 para F2. Cultura de anteras. As primeiras culturas de anteras bem-sucedidas
ocorreram no ano de 1950 usando o grão de pólen maduro de gimnospermas. Primeiro êxito na regeneração de plantas inteiras, haploides, com uso de cultura de anteras, foi o pólen da Datura inoxia, conhecido como carrapicho. Bom, a técnica de cultura de anteras consiste em estimular, através do cultivo in vitro, em meio de cultura com composição química especial que inclui sais minerais, vitaminas e fitorreguladores adequados. O micrósporo ou grão de pólen jovem a dividir-se continuamente, formando calos embriogênicos ou embriões. Aqui, na imagem à direita, dá para ver de forma simplificada como é feita a cultura de anteras. Retira-se a antera, coloca em meio de composição química, formando-se os calos ou os embriões. Após isso, coloca-se os calos ou embriões em estimuladores para que formem a parte aérea e a parte radicular. Existem duas maneiras, então, de regeneração das plantas a partir da cultura de anteras. São elas a embriogênese e a organogênese. A embriogênese gamética se define por um micrósporo ou grão de pólen imaturo cultivado em meio nutritivo, divide-se repetidamente formando embrióides. Com o crescimento, os embrióides se desenvolvem em meio nutritivo com adequado balanço de reguladores de crescimento, a parte aérea e o sistema radicular, podendo ser aclimatados e transplantados para a casa de vegetação. Já a organogênese, aqui temos um exemplo de imagem, onde as anteras estão no meio nutritivo, na imagem A, na imagem B os embrióides, na imagem C as plântulas e na imagem D a planta completamente regenerada. A organogênese, então, ela se define os micrósporos diferenciam-se e com sua divisão formam uma massa amorfa denominada calo, que pode ser induzida à regeneração de parte aérea e posteriormente sistema radicular. Alguns fatores que influenciam na produção de duplo haploide seria a fisiologia da planta doadora, os fatores ambientais como a intensidade luminosa, o fotoperíodo, a temperatura, a nutrição. A temperatura, por exemplo, é crucial para o desenvolvimento embriogênico dos micrósporos. O estágio de desenvolvimento dos micrósporos, os micrósporos respondem apenas em uma determinada etapa do seu desenvolvimento, sendo o estágio uninucleado o mais adequado para a maioria das espécies. O pré-tratamento das inflorescências ou das anteras a baixas temperaturas antes da inoculação aumenta a resposta dos micrósporos in vitro. A temperatura ótima e a duração do pré-tratamento variam com a espécie e dependem também do tipo do explante tratado, se são perfilhos, inflorescências, gemas ou anteras isoladas. A composição do meio de cultura também influencia. As misturas mais usadas são a de MS 1962 e a N6 de Chu 1975. Os fatores físicos, então, temperaturas muito altas podem induzir a formação de plantas albinas. O genótipo da planta doadora, genótipos responsíveis são aqueles que não requerem condições de cultura altamente específicas. E a regeneração das plantas. Os calos derivados de micrósporos são geralmente transferidos para os meios com elevada reação de auxinas para induzir a regeneração dos brotos. Bom, aqui nós temos uma imagem em que resume basicamente a cultura de anteras, em que a espiga ela é retirada da planta, é feito um pré-tratamento com ela, após retira-se as anteras no meio nutritivo, com as anteras
formando já calos ou embriões, ela é colocada no meio de regeneração 1, em que a plântula ela é regenerada. No meio de regeneração 2, tende-se a formar as raízes até o uso de colchicina para que a planta se torne duploide. Conclusão. Portanto, para se ter um genótipo com a maioria dos locos em homozigose, é necessário que as plantas sejam submetidas a diversas e sucessivas autofecundações, geralmente de 9 a 10 gerações. Para se reduzir esse tempo, utiliza-se a cultura de anteras por meio da cultura desses órgãos, em que são obtidos indivíduos haploides que, após serem submetidos a certos tratamentos com colchicina, por exemplo, terão o número de cromossomos duplicados, restabelecendo a forma diploide. As plantas que forem obtidas desse processo serão homozigóticas para todos os locos. Essa técnica é muito promissora para algumas espécies de ciclo reprodutivo longo, pois elimina as avaliações e semeaduras em linhas segregantes, obtendo-se também menor mão de obra e espaço nos campos de experimentação. Por fim, vale ressaltar que a principal dificuldade da cultura de anteras é identificar o meio da cultura mais adequado para cada espécie para que ocorra a divisão celular. Agradeço a atenção de todos e uma boa noite.